Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou fazer um novo aporte para esta carteira. É uma carteira que a gente iniciou com R$ 2.000, certo? A gente fez alguns aportes, como por exemplo, a gente adquiriu duas empresas de banco para esta carteira, dois fundos imobiliários. A gente também incluiu duas empresas do setor de energia elétrica e também uma empresa do setor de saneamento básico. Alguns vídeos anteriores eu fiz uma comparação sobre algumas empresas do segmento de aluguel de carros e uma delas que bastante me agradou foi a empresa Movida. Um outro vídeo também eu fiz sobre o fundo imobiliário KNCR11 e disse que este fundo também ficaria no radar para esta carteira. E pensando no próximo aporte, eu levei em consideração que vai ser mais interessante incluir um fundo imobiliário nesta carteira, pois hoje foi o dia 12 de maio de 2023, o fundo imobiliário KNCR11 fez o pagamento dos dividendos com relação ao mês de abril, onde a Datacom foi a data 28 de abril de 2023. Levando em consideração isso, que fundo imobiliário faz a distribuição de dividendos todos os meses, eu acho bastante interessante a gente acompanhar a evolução desta carteira, inclusive vendo o recebimento de proventos todos os meses. Porque pense comigo, para uma pessoa que está iniciando seus investimentos na Bolsa de Valores e tem um patrimônio desse, ainda que singelo, de R$ 2.355, ver que, por menor que seja, todos os meses você receber uma renda passiva, isso lhe motiva a poupar mais dinheiro, a fazer melhores investimentos e lhe dá uma perspectiva de receber uma renda passiva futuramente. Então, por este motivo, levando em consideração que a Movida também estava pagando bons dividendos no seu setor, no seu segmento de aluguel de carros, fazer uma escolha da Movida ou de um outro bom fundo imobiliário seriam coisas equivalentes, mas até para balancear esta carteira, eu julgo necessário a introdução de mais um fundo imobiliário, visto que a gente tem apenas dois fundos imobiliários nesta carteira contra 5 empresas. Então, até para ter um equilíbrio maior, eu decidi introduzir um novo fundo imobiliário nesta carteira. E o fundo imobiliário, para fazer jus até o vídeo que eu fiz anteriormente, da escolha deste fundo, o KNCR11, que é um fundo da mesma empresa do KNRI11, que é justamente a Kinea Rendimentos, que, diga-se de passagem, é uma empresa que faz uma gestão maravilhosa, esplêndida dos seus fundos imobiliários. Quem tiver interesse maior pode dar uma olhada no site da Kinea, ver como eles trabalham. Uma empresa que está visando sempre a expansão dos seus fundos imobiliários, sempre gerando mais lucros e também distribuindo bons dividendos. Perceba que é um fundo imobiliário com a cota patrimonial de R$ 101,22, tem uma taxa de administração bastante interessante, cerca de 1,08%. Não há taxa de performance e o que me agrada é que, por menor que seja essa diferença do valor de mercado para a cota patrimonial desse fundo imobiliário, pois o valor de mercado ali, a cota que está em mercado, está cerca de R$ 95. Isso me agrada bastante porque mesmo que tenha uma pequena diferença aí de R$ 5 do valor de mercado da cota para o valor patrimonial, isso já é bastante proveitoso, visto que a gente vai estar economizando também cerca de R$ 5 por cota. E só para não ficar nas minhas palavras, o valor da cota no momento está cerca de R$ 95,37. O ideal seria estar cerca de R$ 101,22. É um fundo imobiliário com uma distribuição de proventos por cota bastante interessante. O dividendo com relação ao mês de abril foi de R$ 1.
foi acima de 1% com relação à cota do fundo imobiliário. Perceba aqui nos outros meses, por exemplo, em março foi cerca de R$ 1,22, e o que me agrada é que pelo menos no ano de 2023 e muitos outros meses de 2022, o fundo imobiliário KNCR11 sempre tentou pagar dividendos acima de 1% do valor da cota. Bora lá. Vale a gente recapitular, frisar que isso é o fundo imobiliário do tipo papel, que faz investimentos em renda fixa. E um dos motivos também que me faz querer adicionar mais um fundo imobiliário, especificamente falando de um fundo imobiliário do tipo de papel que se beneficia das altas taxas de juros, é justamente porque o Copom, através da reunião, decidiu manter as taxas de juros ainda elevadas, pelo menos por esse ano. Então, eu desejo lucrar o máximo possível desses fundos, desses investimentos que se beneficiam da renda fixa por pelo menos aí esses últimos meses do ano. Note que nos últimos 12 meses o fundo distribuiu 14,28%, mesmo que tenha tido essa desvalorização. Isso para mim não faz a menor diferença, porque eu vou comprar esse fundo imobiliário visando a distribuição de proventos que ele tem. Então, levando em consideração o que eu já falei, as taxas de juros que pretendem que as projeções dele que fiquem altas ainda, pelo menos esse ano, e caso essas taxas comecem a cair, elas cairão lentamente. Sendo assim, a ideia é que a gente lucre bastante provento com esse fundo imobiliário, baseado nos lucros que ele terá justamente por conta das altas taxas de juros. Aqui, como a gente pode ver, teve o pagamento hoje, dia 12/5/2023. O valor do pagamento foi de R$1, visto que o valor da cota está cerca de R$95. Esse R$1 equivale a mais de 1%. A data base que a gente tem para ter o direito de receber esses proventos foi dia 28 de abril de 2023. Então já estarei comprando as cotas hoje, para que no próximo mês eu já tenha direito a receber esses proventos, e assim que cair na conta, isso com certeza já vai dar um ânimo a continuar investindo em investimentos que nos gerem renda passiva. Pronto, como foi visto no início do vídeo, esse valor aqui estava cerca de R$ 2.300. Agora, o dinheiro que eu transferi para a corretora já caiu. Foi o dinheiro equivalente a gente comprar duas cotas do fundo imobiliário KNCR11. Já adicionei esse fundo imobiliário aqui aos favoritos da carteira. Na verdade, deixa eu colocar aqui que eu acho que não salvou como favorito. KNCR11. E agora a gente já pode fazer a compra de duas cotas. Deixa eu só colocar a assinatura aqui. Pronto. Já lancei a ordem de compra. Foi comprado agora. Vamos ver se já caiu no nosso... Deixa eu fazer outra compra aqui. Cadê? Pronto. O fundo imobiliário já foi introduzido aqui à nossa carteira. Duas cotas do KNCR11. E esse fundo imobiliário é justamente visando a distribuição de dividendos dele. E também levando em consideração a alta dos juros, que tende a continuar alta até o fim do ano. Então a gente vai esperar que esse fundo traga bastante proventos proporcionalmente ao valor investido que temos em carteira, certo? Caso você tenha gostado desse vídeo, eu vou lhe convidar a assistir outros vídeos aqui que também tem nesse canal que a gente faz. Na verdade, a gente faz uma rotina de investimentos com vídeos diários, não necessariamente às 18 horas, mas a gente tem uma rotina aqui de investimentos em analisar alguns ativos, fazer comparações com ativos do mesmo segmento, que isso é bastante importante quando a gente está querendo adicionar um ativo na nossa carteira, é compará-lo com outros do mesmo segmento, ver qual indicador está sendo melhor entre um e outro
e com relação a isso a gente emitir uma opinião, ainda que não seja nenhuma recomendação de compra ou de venda, de aquisição de nenhum ativo. É mais uma questão pessoal, levando em consideração certos indicadores que um ativo tem ou não. Então, se você gostou, peço que você deixe um joinha nesse vídeo, se inscreva para acompanhar a nossa rotina aqui e até mais. Um abraço.